E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de começar a matéria falando sobre o My Number, tá? Alguns problemas, no caso parece que parecem fraudes, tá? Em relação ao cartão My Number, duas atualizações. Primeiro, o Typhoon Goki, ele formou, tá? O Typhoon número 2. E ele tá meio fortinho e ele vai pegar uma parte do Japão, tá? Então já vai ficando aí meio atento à situação aí. Meio atento que eu falo assim, mudança de, no caso no tempo, tá? Pode ser que alguns locais dêem uma pancada de chuva, só que não é agora, tá? Ele vai levar um certo tempo até chegar ao Japão, mas ele já se formou e o tamanho dele tá meio grande, tá? Ele vai ganhar força ainda, pelo que tem falado na televisão japonesa. Então vai ficando atento aí que grande provavelmente esse Typhoon vai chegar semana que vem, tá? Segunda atualização, vocês viram o dólar? O que eu falei para vocês que o dólar não ia subir? Pois é, chegou a 139. Ele quebrou a barreira de 138, subiu a 139. Ele quebrou 134, quebrou 138, porque essas duas marcas ele estava batendo nessas duas marcas, ele caía. Chegava nesse ponto, ele caía. Ele ultrapassou e chegou a 139. Então, dependendo, ele vai subir mais que isso ainda. Por isso que eu falo para você, e já vou dar aquele aviso maroto de sempre. Sobrou um dinheirinho, invista, tá? Não deixa dinheiro parado, porque você vê que a situação do Japão não tá legal e a coisa pode ser que degringole ainda mais. Por mais que alguns setores da economia do Japão estejam melhorando, mas ainda assim a coisa não tá legal, tá? Mas vamos lá agora ao My Number. Estão ocorrendo alguns problemas com o My Number no Japão, tá? Problemas de cadastro na parte de saúde, problemas de conta errada para recebimento do dinheiro do governo, tá? E endereço errado. Então fique atento para você que tem My Number. Eu não tenho, tá? Já vou falando de antemão, eu não tenho, então eu não sei te falar como poderia proceder para você verificar se está tudo certo com o seu cartão My Number, tá? Porque eu não tenho, então nesse ponto não sei te avisar. Mas está ocorrendo alguns problemas aqui, eu vou trazer isso para você. Isso saiu até na televisão japonesa, olha só. Pois é, né? Para quem entendeu em japonês, tá? Já deu para ter uma noção. Para quem não entendeu, vem comigo aqui para ter uma ideia. Eles estão alegando, tá? Isso aqui é só para fazer um resumão aqui antes de começar a matéria, que está sendo problema de inserção, tá? No banco de dados. Só que dependendo da forma que a pessoa faz, para quem trabalha como é que se fala, com parte de informática, tecnologia, sabe que na hora que você faz seu cadastro ali digital, tá? Ele já é inserido no banco de dados deles automático, então não tem como haver erro, a não ser que alguém vá lá e manipule aqueles dados. A não ser que você faça a sua inscrição toda no papel, você dê lá para a pessoa que está te atendendo e ela vai fazer a inserção desses dados. Aí, naquele momento, ela pode cometer um erro. Não estou falando que pode caracterizar fraude. Só que o número de erros que estão acontecendo, e só na mesma província, no mesmo estado, está meio esquisito. Isso no caso da parte do dinheiro, tá? E tem a parte da parte de saúde também. Por que eu falo isso? Porque está tendo um número muito alto, tá, de erros nessa parte para o uso do cartão My Number para a parte da saúde. Porque pode chegar em algum momento, se o seu tiver com erro, se você chegar lá na instituição médica, precisar de passar por uma consulta e apresentar seus dados estiverem errados, como é que você vai fazer? Como é que você vai provar que focinho de porco não é tomada naquele momento ali de necessidade? Tá? Da mesma forma o de Mihyo, que seria o atestado
de endereço de residência da pessoa, tem saído em alguns locais com erro de inserção também. Então a pessoa ela vai no Combine, ela pede para imprimir o Juminrio ali, e nisso sai com o endereço de outra pessoa, ou sai com o nome de outra pessoa. E aí? Tá. Então você teria que ir até a prefeitura provar por A mais B que você tá. Então você viu o transtorno que está dando. Graças a Deus eu não fiz o meu. Eu já vi alertando o problema sobre como é que se fala assim, o My Number. Tem a parte fiscal também. É o que foi que não me fez fazer o cartão até hoje. Por mais que eles estão dando, parece que até setembro eles vão dar os 20 mil ienes, tá? Para as pessoas fazerem o cartão My Number. Mas já dá para você sacar que esse troço, até funcionar bem, vai levar um certo tempo e vai dar muita dor de cabeça para muita gente. Mas vamos lá, matéria, depois dessa pequena introduçãozinha aqui, tá, do problema que está dando. É aquela velha história, já te dei o resumo. Se você não quiser ver mais, se você sair, você já está bem informado, tá? Mas se quiser saber os pormenores, vem comigo. Em relação à conta de recebimento de dinheiro público, desculpa, registrada, vinculado ao My Number, o ministro da Casa Digital, né, no caso o Taro Kono, revelou que foi revelado que houve um problema em que o My Number de outra pessoa foi registrado por engano. Foram confirmados 11 casos em 6 municípios. Tá? Só que todos no estado, assim, a grande maioria no estado de Fukushima. Por isso que me trouxe, como é que se fala assim, acendeu a luzinha amarela. Tá? Porque se fosse um em Fukushima, o outro lá em Tóquio, o outro vai lá em Hiroshima, o outro lá em Osaka. Não, nessa parte ele se concentrou em Fukushima, por isso que me acendeu a luzinha amarela. Fraude, tá? Mas de qualquer maneira, continuando aqui. Foram confirmados 11 problemas em 6 municípios e vai ser feita uma fiscalização completa para verificar se há algum outro erro nas contas cadastradas. O ministro Kono deixou isso claro em uma entrevista coletiva após a reunião do gabinete. Então você vê que o Kono ele veio a público para falar isso. De acordo com isso, foi confirmado que o My Number de outra pessoa foi registrado por engano em uma conta de recebimento de dinheiro público, que permite que você receba benefícios do governo registrando o seu My Number. Tá? Até aí tudo bem. Tá? Porque aí causa estranheza? Não. 11 casos de problemas foram confirmados em 6 governos locais, casos em 6 cidades, incluindo a cidade de Fukushima. E não houve casos de depósitos incorretos devido a erro humano. Aí, nesse ponto, já começa a acender a luzinha amarela e eu vou explicar o porquê. Em resposta a isso, a agência digital vai pedir que os governos locais sigam rigorosamente os procedimentos de acordo com o manual e fará uma inspeção completa para verificar se há algum outro erro nas contas cadastradas. Apoiamos o registro usando o site, então você vê, usando o site do projeto do My Number Point, aquele que as pessoas têm que fazer o cadastro, aquele que eu já estava explicando antes, que foi realizado em escritórios do governo local para promover as aquisições do My Number. Então, nesse caso, foi alguém dali que estava digitando, tá, que fez a inserção desses dados desse dado cadastral. Porque está bem falado aqui, realizada em escritórios do governo local, não é pelo site. Site, sim, você faz de casa. Tá? No entanto, o problema foi confirmado dessa vez após concluir o registro nesse site dedicado e a conta foi registrada no My Number de outra pessoa porque o procedimento foi continuado. Tá? Aí o ministro Kono disse: não fizemos nenhum depósito em contas vinculadas por engano, mas gostaríamos de trabalhar em conjunto com a agência digital e os governos locais para evitar que isso aconteça no futuro. Só que aí levanta a luzinha amarela de novo. Por quê? Como é que ele sabe que a conta está errada? Porque se a pessoa, eles fazem um registro via site direto ali, basicamente não teria como saber os dados da pessoa antes disso. Então a pessoa, na hora que digitou ali,
Se não tiver um registro de backup que eu falo assim, em papel, e depois bater ali, não tem como saber. Só vai ter como saber depois que fizer o depósito. E a pessoa daquele cartão, ela reclamar. Fala, ó, o dinheiro não caiu para mim. Aí o governo, no caso, iria atrás e descobriria a fraude, ou no caso, ou o erro. Vocês entendem por que esse negócio do governo japonês não bate? Então por isso que eu falo que tem alguma coisa aí que tá... que se não foi erro, é fraude. Tá, mas continuando aqui. No mês passado, descobriu-se 4 casos na cidade de Fukushima, em que o MyNumber de outra pessoa foi erroneamente vinculado ao registro de conta de recebimento público. Por isso que eu estou falando. Para você que tem MyNumber, toma cuidado. Tá? De acordo com a prefeitura, uma pessoa que visitou a prefeitura se conectou com o computador do balcão enquanto recebia orientações do responsável no município e percebeu posteriormente que os dados de outra pessoa já haviam sido cadastrados. Olha aí. Então você vê que a pessoa foi lá para fazer o cartão, tá? E o registro daquela conta já estava lá. Estranho, não é? Por isso que eu falo para você, toma cuidado com fraudes, porque você vê que a coisa não está legal. Quando a cidade recebeu o relatório, informou a agência digital e outros 3 problemas foram confirmados. Segundo a prefeitura, a causa foi que o responsável que tratou os 2 problemas não saiu da tela da pessoa e usou imediatamente antes e passou para a próxima pessoa. Não tem como você fazer isso. Por que eu falo esse tipo de coisa? A partir da hora que você insere um dado ali e dá OK, basicamente a tela ele dá um reload. Esse reload, como é que eu vou explicar para você? Na parte de computação, isso serve na parte bancária, tá? Nos caixas eletrônicos e etc. A partir da hora que você dá um comando ali, aquele comando é a confirmação para você prosseguir para o outro. Se você não der aquele comando de prosseguimento para o outro, ele não vai. Tá? Então, basicamente, quando ele não vai, a tela fica preenchida. Se você dá aquele comando de prosseguimento, ele passa para outra tela e a tela limpa. Da mesma forma, quando você dá o reloading ali em cima, ele, dependendo da situação, se não tem auto-preenchimento, ele apaga tudo. Por isso que eu falo que esse tipo de erro, para o sistema do governo, não bate essa desculpa, a não ser que eles tenham feito um sistema muito porco, que faça prosseguimentos sem haver a junção de dados. De dados que eu falo é o seguinte: se não houver, como é que se fala assim, a confirmação de um procedimento, o outro não é dado início. Por isso que às vezes você está no caixa eletrônico, cai, você tá para sacar o dinheiro, por exemplo, você vai, antes de dar o enter ali, aperta o botão enter, cai a luz. Aí você fica com medo, putz, será que perdi dinheiro? Não, pode ficar tranquilo que você não perde. A mesma coisa vale para qualquer site de banco na internet. Enquanto não haver a confirmação, você não perde o dinheiro. Você pode deixar a tela ali 5 horas aberta. Claro que eles não vão permitir isso, até por causa de segurança, e o próprio site já está programado para dar um reloading ali depois de tanto tempo. Ele não aceita mais aquela confirmação depois de um certo tempo. E alguns outros sites também, tá? No caso de logins de password e etc. Então, por isso que eu falo, tem desculpas que não batem. Isso me cheira muito a fraude, mas continuando. A cidade de Fukushima disse: pedimos desculpas pelo erro de procedimento. Faremos o possível para evitar a recorrência, como confirmar completamente se você se desconectou. Tá. Então, como é? Ele se desconectou é aquilo que você deu OK, zerou todo o sistema. Tá? Então tem muita coisa que tá esquisito. De acordo com a cidade de Fukushima, desde janeiro do ano passado, quando começou as inscrições, né, do MyNumber, mais de 34 mil pessoas visitaram a vitrine montada, e eles fazem até 200 pessoas por dia, de acordo com o ponto de contato e a consultoria acima.
Takahiro Meguro, chefe da seção de promoção digital da cidade de Fukushima, disse: cometemos um erro em uma situação lotada, né? Espera-se que mais pessoas venham concluir o procedimento até final de setembro, prazo final para solicitar os pontos. É aquilo que eu falei. Então, até final de setembro, dá para você ganhar os 20 mil ienes, caso você queira ainda. Tá? Verificaremos cada um deles. Tá? E gostaria de fornecer um suporte adequado ao fazer isso. Dependendo, não tem como. Por quê? Se não houver uma folha de preenchimento e essa folha de preenchimento ficar guardada lá, não tem como eles conferirem. A não ser que eles falam, liga para casa do cara, ó, vem aqui, traga seus documentos para a gente bater seus documentos. Caso contrário, não tem como. Tá? Por isso que eu acho que, como é que se fala nesse ponto, alguém foi para receber o dinheiro, esse dinheiro não caiu na conta dessa pessoa, e a pessoa foi lá reclamar, e nisso eles constataram a fraude. Tá? Outra aqui, na província de Fukushima, também, na cidade de Iwaki. A cidade de Iwaki, na província de Fukushima, no caso do estado, né? Por isso que eu falo que esse problema do dinheiro, ele se concentrou em Fukushima. Por isso que acende a luzinha amarela nesse ponto de fraude. Tá? A cidade de Iwaki, na província de Fukushima, anunciou que foi confirmado um problema no que o My Number de outra pessoa foi registrado por engano com a conta de recebimento de dinheiro público. Olha aí, né? Em conexão ao My Number. Tá? De acordo com a cidade de Iwaki, no dia 7 do mês passado, houve um problema em que o número de uma pessoa foi vinculado a outra. E o cartão de seguro de saúde e as informações da conta de recebimento público foram vinculadas e registradas. Né? Como no caso de Fukushima, a causa foi que o responsável do balcão não saiu da tela que a pessoa usou imediatamente e passou para outra pessoa. É aquilo que eu bato. Não tem como. Tá? Pelo menos... A não ser que o sistema que o governo japonês fez é muito porco. Tá? Caso contrário, não tem como. Aqui, outro problema. Tá? Em resposta à emissão de informações sobre a inscrição de outra pessoa do cartão do plano de saúde, agora, antes era o recebimento de dinheiro, agora no plano de saúde. Tá? O ministro da Saúde, Trabalho e Previdência, o Kato, eu esqueci o primeiro nome do Kato, disse que vai verificar junto ao sindicato de planos de saúde as informações que foram inseridas de acordo com as regras e relatórios até o final de julho. Tá? O ministro da Saúde, Kato, anunciou medidas para evitar a recorrência do problema que foram confirmados em mais de 7.300 casos. Então você vê que há mais de 7.300 casos de cartões My Number com a vinculação na parte da saúde com erros. Tá? Por isso que eu falo, dependendo, se você chegar lá e pedir, como é que se fala assim, for fazer uma consulta, apresentar o My Number e o cartão está com informação errada, e aí? Como é que você vai provar por A mais B na hora da consulta ali que você vai fazer? Você vai perder dia de trabalho, dependendo se for numa situação urgente, você vai ficar numa enrascada. Se você não saber falar japonês para explicar a situação ali, vai piorar mais ainda a situação. Então já dá para você sacar por A mais B que está tendo muito erro por aí. Foram confirmados mais de 7.300 casos que informações de outras pessoas foram registradas erroneamente no cartão de plano de saúde integrado ao My Number. E aí? Então você vê que eles estão colocando dados de outras pessoas ali, na parte da saúde. Japonês, mas por que isso aí pode ser caracterizado fraude também? Porque tem gente que quando vai fazer a dedução do imposto de renda no final do ano, ele joga muita despesa médica para poder pedir a dedução, no caso assim, o desconto no imposto de renda. E aí? Isso não acende a luzinha amarela também? Tá? Então tem que se tomar cuidado? Muito. Tá? Segundo ele, a principal causa foi um erro de digitação das informações do assinante por parte da associação que opera o plano de saúde. E todas as cerca de 3.400 associações em todo o país foram solicitadas a verificar se seguiram as regras de trabalho de entrada até o momento. Esse regras de trabalho de entrada, que é a inserção de dados no banco de dados. Tá? Por quê? A partir da hora que você joga no site, ele já cai direto no site do governo. Tá? Então se a pessoa ela chega lá com o cartão dela, cartão que eu falo assim, cartão de banco, cartão do Shakai Hoken, ou cartão da seguradora, e não tiver nenhum papel para preencher, e der lá na mão do, como é que se fala, do atendente,
não fica registro nenhum para poder fazer comparação. E nisso já dá para você sacar por A mais B que dá problema. Tá? Porque eles não têm como fazer comparações. A pessoa só descobre o erro quando ela vai usar o sistema. Da mesma forma que é a questão de recebimento do dinheiro. Até ela descobrir que o dinheiro não caiu na conta dela, e ela for na prefeitura para reclamar e for caracterizado erro ali, já se passou muito tempo. Tá? Então tem que se tomar cuidado muito. Por isso que eu já estou trazendo esse alerta para você aqui, já para você ficar ciente. Se não cumprirem, pediremos que verifiquem novamente os dados para ver se as informações estão corretas e informem até o final de julho. Então é aquela velha história, se não tiver como comparar ali, tá? As informações eles vão ligar para o fulano, ó, fulano, vem aqui porque está dando erro, preciso bater suas informações de novo. E aí, mais transtorno para o cara. Tá? Além disso, solicitaremos à organização que opera o sistema de cartão, né, no caso de saúde integrado ao My Number, para confirmar se as informações cadastrais estão corretas e caso haja suspeita de que as informações de outra pessoa tenham sido cadastradas, entraremos em contato com a pessoa. É aquilo que eu estou falando. Então eles vão ligar para as pessoas, ó, meu, tá complicado aqui, eu tô achando que tá estranho, vem aqui para a gente fazer uma averiguação. Então já dá para você sacar que pode ser que dê dor de cabeça para muita gente aí. O ministro Cato diz: é muito importante ter confiança no sistema para que as pessoas possam sentir os benefícios e usá-los, tá? Então, é aquela versão que até agora não trouxe, como é que se fala assim, seguro nenhum. Eu pelo menos não senti segurança, por isso que eu nem fiz. Tá? Mas continuando aqui. Enquanto o governo está se concentrando na disseminação dos cartões My Number, outros problemas ficaram claros após outro. Tá? De acordo com a agência digital, o serviço de emissão de cópias de cartão de residência, no caso de um MIRIO, tá? Ou certidão de registro familiar em loja de conveniência com o cartão My Number, houve problemas de emissão de certidão de uma outra pessoa, foram relatados esse ano. Então, a pessoa fazia, como é que se fala assim, o pedido via Combine e saía de outra pessoa. Tá? Aí houveram casos na cidade de Yokohama, Kawasaki. Tá? Então, no total de 14 casos aconteceram na ala de Adachi e na cidade de Tokushima, em Tóquio. Tá? Além disso, outros 3 casos confirmados por um certificado de registro de carimbo que havia sido cancelado foi emitido por engano. Então você vê que são problemas atrás de problemas. Em resposta a esses problemas, a agência digital solicitou à empresa operadora que suspendesse o sistema para investigar a causa e prevenir a reincidência. E o ministro de Assuntos Internos e Comunicações solicitou que os governos locais em todo o país que instalassem um sistema automático de emissão de certificados. Além disso, foram confirmados mais de 7.300 casos daquela parte de registro de saúde errado. E mais aqueles casos de Fukushima na parte do dinheiro. Tá? Então já dá para você sacar que está tendo muito problema com o My Number. Caso você tenha o My Number aqui no Japão, se você puder fazer uma verificaçãozinha dos seus dados aí, para evitar dor de cabeça, sugiro que faça. Como é que faz isso? Não faço ideia, porque eu também não tenho cartão My Number. Então não posso falar para você, faça esses dados ou faça assim. Da melhor maneira possível que você pode fazer essa verificação é ir na prefeitura. Vai na prefeitura com o seu cartão My Number, peça para um atendente lá na prefeitura verificar. Ó, faz um cacuninho aí para mim ver se está tudo certinho com meus dados no My Number. Né? Aí você vai ter certeza. Aí você leva, tá? Seu cartão de banco ou sua caderneta do banco ali, a caderneta na parte, o cartão do seguro de saúde, seja o Shakai Hoken ou seja de uma empresa privada, tá? Juntamente com o seu usuário Kado para a parte de endereço. Ele vai fazer a verificação ali. Tá? Não tem porquê dele negar isso. Tá? Até porque é uma segurança determinada por causa desses erros que estão acontecendo aqui no Japão. Então, se você tem um My Number aqui no Japão, fique esperto. Tá? Tanto na parte de recebimento de dinheiro, no seu endereço de casa e na parte de seguro de saúde. Que você vê que está dando erro nos 3 tópicos mais principais do My Number. São esses erros que estão batendo. Então, tome cuidado. Quem avisa, amigo é. Por quê? Na hora que você precisar,
Na hora do vamos ver, se tiver errado, até provar que focinho de porco não é tomada. E se você não souber falar bem em japonês, você já sabe que você vai se enrolar todo ali na hora e pode ser que dê problema. Tá? Problema que eu falo assim, perder dia, não conseguir fazer a consulta por dado cadastral errado ou outra coisa parecida. Tá? Da mesma forma, recebimento de dinheiro, você está esperando para receber um dinheiro do governo ali, o dinheiro nunca cai. Tá? E assim vai. Tá certo? Eu falo esse tipo de coisa porque tem pessoas que têm filhos. E essa parte do governo ali dar o dinheiro, nessa parte das crianças, vai cair nisso aí do My Number que tiver registrado. Tá? Então, dependendo, a coisa não cai ali e você está esperando, as contas não esperam, porque tem as datas, até você ir na prefeitura, reclamar, provar que focinho de porco não é tomada, e aí? Tá? Então, evite dor de cabeça. Da mesma forma também que você, quem fez o My Number espera tirar o Jumin-Ryo fácil no Combine. Você chega lá no Combine e vai tirar o Jumin-Ryo e tá com o endereço de outro, fala, pô, vou ter que voltar na prefeitura de novo. Antes tivesse ido direto lá tirar o Jumin-Ryo. E eu, pelo menos é o que eu faço, eu vou direto na prefeitura e já tiro, quando eu preciso. Tá? Então já dá para você sacar para mais bem que tem muita inconveniência por aí. Tá? Então, sugestão. Quem puder, faça a verificação do cartão My Number para ver se está tudo ok. Porque na hora do vamos ver se a água bater na bunda ali, só Deus sabe como é que vai ficar. Tá certo? Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira e Maido, né? Obrigado por ter vindo e um abraço. Até o próximo vídeo.